Saudação a todos, que o Senhor Jesus nos dirija neste estudo sobre a angústia de Jacó. É um fato histórico e, ao mesmo tempo, é uma profecia mencionada em vários livros da Bíblia Sagrada. Jacó, que nos dá o nome ao tema de hoje, é o segundo filho do patriarca Isaque, portanto, neto de Abraão, o pai da fé. Por 20 anos, o patriarca orou intensamente para que sua esposa, Rebeca, engravidasse. Ela era estéril. E quando ele engravidou, ela tinha internamente no útero uma luta entre dois meninos. Oraram ao Senhor e o Senhor disse que duas nações lutavam dentro de seu útero, dois povos, e que o maior serviria o menor. Isaque, o primeiro que nasceu, consequentemente o primogênito. Jacó nasceu agarrado com sua mãozinha ao calcanhar de seu irmão. Esses dois personagens, Esaú e Jacó, e seus descendentes, até hoje vivem numa constante luta por supremacia. Não poderia ser diferente. O crescimento dos dois, Esaú e Jacó, foi uma luta constante. Quando já adultos, Esaú saiu para caçar. E como não conseguiu nada, ele voltou cansado, com fome. Jacó havia preparado um prato de lentilhas com guisado e agora, num clima de hostil e de barganha, Jacó compra a primogenitura de seu irmão por um prato de lentilhas. Anos mais tarde, quando Isaque, o pai, conversa com o filho sobre a bênção patriarcal, Jacó se antecipa e, de maneira enganosa, ele recebe a bênção do pai. Quando Esaú chega e sabe da história, fica muito revoltado. Jura vingar o sangue de seu irmão que lhe mentiu. Por esse motivo, Jacó teve que fugir de casa. Foi para a casa de Labão, irmão de sua mãe, e lá ele trabalha 7 anos para ter direito a casar com uma das filhas do tio. Labão não cumpre a promessa e lhe dá Lia como sua esposa. No meio da festa de núpcias, Jacó vai discutir com o seu tio e esse então resolve lhe entregar a Raquel como esposa por mais 7 anos de trabalho. Jacó é um tremendo administrador e o tio entrega toda a sua fazenda a ele. Em pouco tempo, Jacó conseguiu multiplicar a riqueza de Labão. Não demorou muito, ele já era sócio do negócio. E dentro de pouco tempo ele já era o maior fazendeiro da região. Então o Senhor lhe aparece e diz: Jacó, sai desta terra, vai para a terra da tua parentela. Jacó então prepara o retorno à sua terra natal. Seria uma coisa difícil, muitos animais, muito rebanho de carneiros, de cabritos, de camelos, cavalos, vacas de leite, muitos servos, centenas, com suas famílias, suas esposas, e ele então inicia a viagem. É um grande cortejo, rebanhos de ovelhas com seus cordeirinhos, determinavam a velocidade da viagem. À noite tinham que acampar para dormir. Durante o dia, muitas vezes paravam para os animais poderem comer pasto. Muitos problemas na viagem: água, pastagens, alimento e um sol causticante. Tudo isso trazia problemas para Jacó, que administrava toda aquela viagem. Mas havia um problema que o angustiava muito. Era o fato de que ele iria se encontrar com Esaú, que havia jurado vingança. Logo, Esaú descobre que Jacó vem vindo com
toda a sua fortuna. E ele prepara um bando de 400 guerreiros e sai ao encontro de Jacó. É claro que uma mudança de endereço como essa que Jacó estava realizando, com uma envergadura tremenda, obrigou Jacó a preparar um grupo de cavaleiros que iam e voltavam trazendo informações, preparando a jornada. E com isto Jacó logo ficou sabendo que Esaú vinha ao seu encontro. Eu queria ler para vocês alguns versos da Bíblia sobre esse relato. Gênesis capítulo 32, no verso 3, nos informa que Jacó enviou mensageiros diante de sua face a Esaú, seu irmão. O verso 6 nos dá conta que os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Esaú vem encontrar-se com 400 guerreiros. O verso 7 nos diz que Jacó temeu muito e angustiou-se. No verso 11 nos diz que Jacó conversava com Deus e ele dizia: Senhor, livra-me da mão de meu irmão. Jacó era um estrategista. Ele preparou no cortejo muitos presentes para entregar ao seu irmão. 200 cabras, 30 camelos, 40 vacas, 200 ovelhas. Jacó estava enganado. Ele pensava que poderia comprar a amizade de seu irmão com presentes. A amizade, o companheirismo se conquista com desprendimento, com sinceridade, com amor, não com barganha, com presentes. Finalmente, Jacó chega ao ribeiro de Jaboque. Ali ele acampa e ele imaginou que no outro dia as duas caravanas se encontrariam e ele se encontraria com seu irmão. Jacó, diz o verso 22, que ele levanta à noite e fez passar tudo o que ele tinha para o outro lado do ribeiro de Jaboque. O verso 24 nos diz que Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até a alva, até o clarear do dia. Jacó chega ao ribeiro de Jaboque e ali ele se encontra com a verdade. Ele lutou a vida inteira para ter e ser alguma coisa na vida. Ele queria ter coisas deste mundo. E para atingir os seus objetivos, ele usou métodos espúrios, como engano, a mentira, a falsidade e a astúcia. E agora, ao se encontrar com a justiça e com o amor, Jacó descobre que fez tudo errado. E ele quer consertar. Que bom que nós, seres humanos, temos esta atitude sempre. Há um momento da vida que nós queremos consertar os nossos erros. Mas Jacó não sabe como consertar. E ele fez uma coisa boa. Ele resolveu, naquela noite, passar tudo que tinha para o outro lado do ribeiro, e ele resolveu ficar só para conversar com Deus. E enquanto Jacó orava, um varão chega perto dele. Ele imagina que é um inimigo, que é o vingador, e ele resolve lutar. Ele luta toda a noite. Pela manhã, esse personagem toca na sua coxa e ele fica manco. Jacó descobre que havia lutado com o Senhor que veio em seu socorro. E eles têm um diálogo. O verso 27, 28 e 29 de Gênesis 32 conta-nos esse diálogo. O Senhor perguntou qual é o teu nome? Ele disse Jacó. O Senhor disse: Jacó, você tem sido um enganador. Você tem enganado todo mundo. Você tem sido um trapaceiro, Jacó. E um ser humano que acredita em mim, que vive os princípios do eterno, não pode ter um comportamento desse jeito, Jacó. Você precisa mudar a sua vida. E Jacó clamou e pediu: eu quero que o Senhor me ajude nesta hora. E o Senhor lhe disse: Jacó, tu agora terás um outro nome. Você não será mais um enganador. E deu-lhe o nome de Israel. Israel quer dizer aquele que persevera no Senhor.
pois como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Bendito os que perseveram no Senhor. Na hora da angústia, o Senhor vem em socorro. Ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa angústia em alegria, em felicidade. E foi isso que aconteceu com Jacó. Depois do Senhor o abençoar, Jacó continuou o seu caminho, passou para o outro lado e preparou o cortejo outra vez e começou a iniciar a sua viagem. Logo Jacó levanta os olhos e ele vê a caravana de Esaú se aproximando com seus 400 guerreiros. O relato bíblico nos diz que Jacó se colocou à frente de todo o seu cortejo e se ajoelhou em terra, se inclinou. Levantou-se, andou mais um pouco e outra vez ele se inclinou em terra, se ajoelhou. E isso ele fez por 7 vezes. Ele agora era um novo homem, não estava mais com arrogância e presunção. Ele agora era um homem humilde e ele queria se encontrar com o seu irmão e pedir perdão, pedir desculpa por aquilo que ele havia feito de errado. Mas o relato bíblico nos diz que Isaque, quando percebeu a aproximação de seu irmão, ele também desceu de sua cavalgadura e correu ao encontro de Jacó. Os dois se abraçaram, se beijaram e os dois choraram. Bendito os que perseveram no Senhor, porque na hora da angústia eles terão a paz que tanto eles precisam. Só existe paz quando o Senhor está presente em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, pela transformação de Jacó. Jacó para nós hoje é o símbolo do arrependimento. Ele agora é um novo homem. Jacó simboliza o povo de Deus no tempo do fim. E a angústia por que passou Jacó é para nós hoje um retrato daquela angústia que os salvos terão no tempo do fim. Por isso Jeremias, capítulo 30, verso 7, ele diz que aquele dia é um dia tão grande que nunca haverá outro igual. É o dia da angústia de Jacó para o povo de Deus. Daniel, capítulo 12, profetiza no verso 1 que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, aquele que está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus, em Mateus 24, verso 21, ele profetizou a respeito dessa angústia. Ele disse, haverá então uma grande aflição como nunca houve no mundo desde o princípio. E ele disse mais no verso 22, se aqueles dias não forem abreviados, ninguém se salvaria. Voltando a Daniel outra vez, o verso 12 diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que luta pelos seus filhos. Essa angústia está no futuro. E agora vocês me perguntam quando é que ela vai acontecer. Eu queria relatar a vocês algumas profecias que estamos tendo o seu cumprimento neste exato momento. Uma delas é São Mateus capítulo 24, verso 14. Lá diz que esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as pessoas, e então virá o fim. O tempo de angústia só virá para os salvos quando terminar a pregação do evangelho. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, nós encontramos as 3 mensagens angélicas. São 3 anjos voando pelo meio do céu. O primeiro, ele sai dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. É praticamente um verso paralelo com Mateus 24, 14. É a pregação do evangelho. Esse anjo simboliza mensageiros. Hoje Deus está enviando mensageiros para o mundo inteiro para pregar esse evangelho, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez a terra, os céus, o mar e as fontes das águas. Como é que a gente adora o Criador do universo? Lá no livro de Gênesis nos relata que quando Deus criou todas as coisas para que o homem pudesse habitar aqui nesse planeta, ele colocou as condições ideais aqui de vida para o ser humano. Quando ele fez isto, ele terminou na sexta-feira e tudo estava acabado. Ele olhou e tudo era muito bom. E ele resolveu colocar um dia como memorial da criação.
E ele abençoou e santificou esse dia. E no mandamento bíblico diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sábado é o dia de descanso, porque Deus criou o mundo em 6 dias, o mar, o céu, o mar e a terra, e ele descansou no 7º dia. Ezequiel 20, verso 20, diz, santificai os meus sábados, e servirá de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Interessante, São Lucas, talvez o único escritor da Bíblia que não era judeu, não era israelita, de descendência grega. Ele escreveu um dos evangelhos, São Lucas, e ele fez questão de registrar no seu livro 2 fatos curiosos. Um, que Jesus tinha o costume de guardar o sábado, Lucas 4, verso 16. O outro é que as mulheres, Maria Madalena, Marta e Maria, elas também guardavam o sábado, quando Jesus foi sepultado, naquela sexta-feira, lá no túmulo de José de Arimateia, elas seguiram o cortejo, elas viram como o Senhor foi sepultado, e elas compraram aromas e especiarias. E no sábado descansaram, segundo o mandamento, registra o escritor bíblico. E no 1º dia da semana, alta madrugada, é que elas foram ao sepulcro. A verdade é que o sábado, em toda a palavra de Deus, ele aparece como memorial da obediência, e ele é o selo de Deus. E é por isso que ele deve ser guardado, deve ser obedecido. Bem, voltando ao Apocalipse 14, os 3 anjos voando pelo meio do céu, nós chegamos então no 2º anjo, que seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Deus tem uma mensagem contra toda a confusão religiosa do mundo hoje. O 3º anjo está no verso 9, 10 e 11 de Apocalipse 14, e esse tem uma advertência muito séria àqueles que recebem a marca da besta. É curioso que a Bíblia menciona 2 marcas. Uma é a marca de Deus, o selo de Deus. O sábado, a Bíblia identifica. E a outra é o selo da desobediência. É um dia de guarda que colocaram no lugar do sábado. Não é um mandamento bíblico. Um outro acontecimento que está em evidência hoje no mundo religioso é que Cristo ministra hoje como sumo sacerdote no santuário celestial. Isso está registrado em Hebreus capítulo 8 e capítulo 9. E toda vez que pecamos e que vamos em oração a Jesus, ele apresenta o seu sangue diante do Pai como o preço que foi pago pela nossa salvação, pela nossa redenção. Quando a pregação do Evangelho tiver sido terminada na terra, Jesus não necessita mais ficar no santuário celestial como o nosso sumo sacerdote. Então ele vai trocar as vestes de sacerdote e ele vai colocar as vestes de rei e senhor. Ele sairá do santuário celestial para voltar a esta terra. Nesse momento, fecha a porta da graça. Isso é, quem fez concerto com Deus e buscou a salvação em Cristo, ele recebeu a promessa da salvação, seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. E quem não aceitou Jesus não terá nenhuma certeza de salvação. O que é a porta da graça fechando? É como no tempo de Noé, quando ele pregou o último sermão, as pessoas tomaram a sua decisão. Noé entrou para a arca e lá com ele estavam todos que seriam salvos, e os que não aceitaram a salvação ficaram fora da arca, e então a porta da arca foi fechada e não houve mais possibilidade de salvação para ninguém. Assim será também no tempo do fim. Há um decreto bíblico que será dito, então, está em Apocalipse capítulo 22, verso 11, diz: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso é, a sorte de cada um estará determinada. Inicia-se, conforme a profecia, o tempo de angústia, o qual nunca houve neste mundo.
O interessante é que logo em seguida desse acontecimento, nós temos um outro fato profético, que está em Apocalipse 16, verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças das últimas pragas. Isso é, Deus vai consumar a sua ira sobre os desobedientes que não aceitam a sua salvação, a sua promessa de amor e salvação. A angústia será total. Leiam Apocalipse 16. Satanás vai culpar o povo de Deus pelas calamidades, as misérias, as pandemias que estão sendo jogadas sobre os moradores da terra. A humanidade toda estará selada, ou com o selo da obediência ou com o selo da desobediência. Enquanto o povo de Deus terá o selo de Deus, a marca da obediência, os que rejeitam o Criador do universo também terão o selo da desobediência. É um momento de reflexão para o povo do universo. O grande conflito chega ao seu clímax. Anjos do mal e o próprio Satanás comandam o ataque contra Deus e contra as verdades de Deus e contra o povo que defende essas verdades. As pragas estarão sendo derramadas no mundo, mas elas são seletivas. É curioso isso, né, pessoal? As pragas vão cair apenas sobre aqueles que têm a marca da besta ou o número da besta. Esses receberão as pragas. Eles, além do sofrimento, eles terão um ódio contra a verdade. Por outro lado, os guardadores do sábado serão facilmente identificados e eles também sofrerão perseguição. Serão acusados pelo mal que os ímpios estão sofrendo. E eles vão fazer um decreto de morte para destruir o povo de Deus. E nesta hora cumpre-se a profecia de Daniel 12, verso 1, que se levantará Miguel, o grande príncipe, que levanta para defender o seu povo. 1000 cairão ao teu lado, está em Salmos 9, verso 7, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Neste tempo, casas e propriedades não terão valor nenhum. Será como no tempo da destruição de Jerusalém, quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade. Os cristãos que moravam lá dentro, eles sabiam que isso iria acontecer e eles venderam suas propriedades para ajudar os pobres, os necessitados. Eles estavam livres de propriedades. Também não haverá mais necessidade de mártires, porque a pregação do Evangelho terminou. A sorte de cada ser humano estará selada. Os anjos poderosos de Deus também estarão atuando em todo o mundo, protegendo o povo de Deus. A experiência de Jacó representa a experiência do povo de Deus no tempo do fim. Assim como Jacó se agarrou ao Senhor e disse: eu não te deixarei se não me abençoares, também o povo de Deus estarão agarrados ao Senhor e terão a vitória final. Diante destes fatos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Onde você deseja estar neste dia, neste momento? Como nos dias de Noé? Você gostaria de estar dentro da arca ou fora da arca? A escolha é sua. Qual o selo você deseja receber em sua vida? O selo da obediência, a marca da obediência, ou o selo da desobediência? É você quem determina. A Bíblia diz que este selo será colocado na mente das pessoas e será colocado na mão das pessoas. Aqui é a inteligência, é no raciocínio. Você toma uma decisão aqui. E as suas mãos é que vão agora determinar se você vai guardar o selo de Deus, vai obedecer à vontade de Deus. O mundo está dividido hoje em 2 grandes blocos, o criacionismo e o evolucionismo. Ou você acredita num Criador do universo e aceita a sua mensagem, ou você é a favor das teorias evolucionistas e você então rejeita a ideia de um Criador. Nesse momento, eu oro a Deus para que você tome uma decisão ao lado do Senhor e que naquele dia todos nós possamos estar seguros da salvação. É o meu desejo, a minha oração, por mim, por você, por todos nós. Em nome de Jesus. Amém.